Pô, o São Paulo tem uma divisão de base excepcional, porque eu vejo o Campeonato Sub-17, Sub-20. Por que que ninguém teve chance? Por que que o São Paulo vendeu tantos jogadores e que vendeu tantos jogadores que tinha condições de se tornar ídolo? E vocês trouxeram 2 jogadores, como o Corinthians fez, como o Santos fez. E aí vocês venderam esses jogadores, venderam, não formaram ídolos, e entre Oscar e também o Lucas, vocês gastam mais de 4 milhões por mês. Qual é o pensamento disso e como reverter isso? Primeiro que assim, Neto, né? Com relação ao Oscar e o Lucas, né? A gente gasta bem menos que isso, tá? Não vou falar valores, mas é bem menos do que isso. Os valores que falam estão bem distantes do que a gente gasta, né? E a gente esperava que eles fossem os grandes jogadores nossos da temporada, infelizmente isso não se confirmou. Com relação à venda de atletas, cara, venda de atletas num time que precisa de dinheiro, essa é uma questão complicadíssima, porque ou você vende o atleta na hora que você tem as propostas, ou você corre o risco de não ter o dinheiro para pagar o salário do mês seguinte. Então, essa é a situação que os clubes passam, né? É a dificuldade que a gente tem no dia a dia. Não é muito fácil, né? Chega uma proposta, por exemplo, de 9, 10 milhões de euros no atleta jovem, você sabe que talvez você tenha para frente mais, se ele render, ele vai valer 20, mas às vezes depois ele não vira. Eu vou te dar um exemplo de um jogador, você acompanha a base de São Paulo, você sabe que era um menino que na base arrebentava, o Caio, ponta, né, ponta esquerda, arrebentava na base, jogando muito, chegou no profissional, não jogou, teve lesão, perdeu o valor de mercado, a gente teve proposta, segurou, depois acabou não tendo a venda do atleta. Isso é uma situação muito complicada. Claro que você tem toda a razão, o ideal era segurar mais esses meninos, mas quando você só tem como ativo a venda de atleta naquele momento para pagar o salário dos demais ao longo da temporada, você se vê numa situação muito difícil e acaba tendo que vender os atletas. Eu acho que, primeiro, você precisa fazer um trabalho forte de recuperação, trabalhar os meninos. Hoje o futebol, porque também uma coisa que a gente sabe, o futebol vai mudando, é muito difícil você ter 3, 4, 5, 6 meninos no elenco jogando, você vai ter que ter 2, 3 no máximo, depois vai entrando mais um, eles vão criando casca, né? O Mike na próxima temporada já é um jogador muito melhor que nessa, já vai ganhando a casca do tempo de performance. Então, devagarzinho a gente tem que trabalhar isso, mas não é fácil. Eu não culpo também o presidente nisso não, porque é muito difícil essa situação, e ele tem que comandar o clube como um todo. A situação do presidente nunca é fácil, e aí a gente acaba tomando a decisão coletiva, todos nós, de ter que vender um jogador antes do que a gente gostaria. Você não precisa culpar, mas que tá errado.